Quando Deus está no comando, por mais que o mundo esteja desabando, Ele está no controle. Nada sai do controle de Deus. Nada sai. Às vezes, o que nós precisamos é olhar para a nossa parte. Talvez a gente que abandonou Deus. Talvez a gente que parou de confiar porque as tribulações estão tão grandes. Os desafios estão tão grandes. Deixa eu te falar algo. Todo deserto que você está vivendo, toda tribulação que você está vivendo, é Deus te convidando a você deixar a mentalidade de escravo para trás. É um amor de Deus quando você passa por desafios, porque Ele está te forjando, Ele está te preparando, e Ele não dá uma cruz maior do que aquela que você consegue carregar. Inclusive, tem uma passagem que fala exatamente isso. Dê graças quando você viver em tribulações, né? Seja motivo de alegria as tribulações que você está vivendo, porque elas estão forjando a sua perseverança. Elas estão forjando você para viver as bênçãos que Deus quer te entregar. Obrigada por abrir a minha mente. Glória a Deus, Silvia. Glória a Deus. Para de viver por urgência e começa a planejar a sua vida. Sabe por que a gente vive ansioso? Porque a gente não planeja, a gente vive apagando fogo. Deixa eu trazer algo que Deus me entregou esses dias. Quem aqui vive assim? Quem aqui parece que está vivendo apagando fogo o tempo todo? Está vivendo cheio de urgência, né? Precisa viver, as coisas acontecem, parece que não consegue fazer as coisas calmo, sabe? Fazendo o tempo certo, aquela loucura de vida. Sabe por quê? Porque você não está se planejando. Comece a se planejar. Quais são as suas prioridades? Para de ficar vivendo apagando fogo. Deus não fez nenhum filho para viver nessa loucura. Pelo contrário, começa a ter um alinhamento com Deus. Quais são as suas prioridades? Pega papel e caneta hoje. Hoje é dia 1º de setembro. Hoje nós estamos começando o mês. E eu quero te convidar a fazer um planejamento do seu mês. O que é prioridade na sua vida? Hoje, é sua família? É o seu tempo com Deus? É a sua saúde? É a sua empresa? O que é prioridade na sua vida? Comece a elencar mesmo. Coloca assim, ó, por ordem de prioridade. Pega papel e caneta e anota. E quais são as ações que você precisa para realmente executar cada prioridade dessa? Meu tempo com Deus, todo dia de manhã um devocional. A minha saúde, ir para a academia todos os dias. Começa a colocar ali tudo que você faz todos os dias, que é prioridade. Sabe por quê? Muitos de vocês estão se distraindo. Cuidado com as distrações. Cuidado, porque você está fazendo mais daquilo que você não foi chamado. Cuidado para gastar o tempo que Deus te deu com as coisas que Ele não te chamou. Se você parar e alinhar, pega hoje como dia 1º de setembro, para você fazer esse alinhamento com aquilo que Deus te chamou. E não gaste o seu tempo com outras coisas. Não gaste o seu tempo com aquilo que não é para você. Uma das maneiras que o diabo tem de tirar os filhos de Deus do caminho é colocando você distraído. É trazendo um monte de coisa e você vivendo de urgência. Como é que Deus fala no barulho? Como é que Deus fala na urgência? A voz de Deus, quem já fez o método IP sabe, porque eu falo disso no método IP, das 5 vozes que estão na nossa cabeça. E uma das vozes é a voz de Deus, que é uma voz suave, que é a voz que fala nos detalhes, que é a voz que você precisa estar em silêncio para ouvir. Agora me diz, uma pessoa que vive apagando fogo, que vive na urgência, que não tem tempo para ouvir Deus, como que essa pessoa vai entender o que tem que fazer? Como vai ser a vida dessa pessoa? Então, a primeira coisa que você vai fazer nesse primeiro dia de setembro, para viver esse mês alinhado, para viver esse mês, aquilo que Deus tem para você, um mês de aceleração, você vai fazer esse alinhamento. O que é prioridade na minha vida? Traz clareza. O que falta, muitas vezes, nas pessoas é clareza. Para de ficar apagando fogo. Ana, mas tem que ajudar ciclano, beltrano. Você tem que obedecer a Deus. Mas se fulano me ligar, ciclano me ligar, peraí, para de agradar pessoas. Porque talvez é justamente essas pessoas que quer te tirar do foco. Que vai te tirar daquilo que Deus te chamou. Muito cuidado com aquilo que você gastar o seu tempo. Muitas vezes, você está no meio do fogo e não está se queimando.
Muitas vezes você está parecendo que está vivendo o propósito de Deus, mas não está. O inimigo só está te distraindo. É muito fácil distrair quem está vivendo no meio de um propósito. Sabe assim? É muito sutil a maneira como ele faz. Por quê? Porque ele te engana achando que você está cumprindo ali o que tem que ser feito. Cuidado, vai orar primeiro. Ore. Peça a Deus, vai para os pés do Senhor. Escolha ser Maria. Cuidado com Marta. Cuidado em ser Marta o tempo todo. Tem gente sendo Marta e Marta estava servindo Jesus. Olha para você ver, tem gente servindo Jesus e não está ouvindo aquilo que ele está falando. Essa aí merece um putz. Marta estava servindo Jesus. Marta era cristã. Marta era filha. Eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de filho. E mesmo assim, Marta estava distraída. Marta estava servindo Jesus, mas não estava ouvindo Jesus. E Maria? Maria estava aos pés de Jesus. E o que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, não andeis ansiosa. Você está muito ansiosa e preocupada. Olha a ansiedade no futuro. Olha a distração. Olha a frequência baixa. Olha a preocupação. É Jesus falando para você hoje. Vê como se fosse Jesus falando para você hoje. Ele fala o seu nome 2 vezes, inclusive. Marta, Marta, você está andando muito ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Maria escolheu a boa parte. Não foi qualquer parte, foi a boa. Uma coisa só é suficiente. Descansa em mim. Descansa em Deus. Vá para os meus pés. Me ouve. Alinha. E eu vou te falar quais são as suas prioridades. E eu vou falar o que você deve fazer. Tira toda a distração. E o quanto é desafiador descansar em Deus, confiar nele em meio às tribulações e deixar de lado a ansiedade. Eu quero trazer aqui algumas passagens só para testificar isso que eu estou falando. Lá em Salmos 46, no versículo 10, está escrito: parem de lutar, saibam que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Essa passagem te chama para você parar de querer fazer na força do seu braço, parar de tentar controlar tudo e reconhecer quem é Deus. Bom é Deus, não é a gente. Ele é bom, ele sabe o melhor caminho. Abra mão até do seu próprio entendimento. Abra mão do seu conhecimento e vá buscar aquele conhecimento que vem do alto, a sabedoria. Gente, Deus reina, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Acredita. Mesmo quando está tudo aquela desordem, aí, ainda assim, Deus está reinando. Ainda assim. E aqui eu trouxe a passagem de Mateus, que é justamente essa que eu disse mais cedo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que é descansar em Deus, Ana? Olha Jesus, Jesus já falou com a própria boca dele. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso. Descansem, essa ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. Esse cansaço, essa distração não vai te levar, você está sobrecarregado. Venham a mim, aqueles que estão cansados. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas pessoas aqui precisam de descanso nas tuas almas? Quantas almas estão atribuladas? Quantas almas estão cansadas, exaustas, sobrecarregadas, feridas, doentes? Quantas almas precisam de descanso? Descanso para a alma. Foi isso que Jesus nos prometeu. Em Salmos 37 está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deixa eu contar um negócio, é porque vocês não levam a sério a palavra de Deus. Só pode. Só pode. Salmos 37, olha o que está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai agir.
Vou ensinar vocês aqui agora. Você vai fazer uma oração de algo que está tirando a paz do seu coração. Algo que está te deixando assim, ansiosa, preocupada, tribulado. Você vai orar e vai falar: Deus, eu te entrego isso nas tuas mãos e eu confio em ti. E eu sei que o Senhor vai agir, porque conforme está escrito em Salmo 37, conforme está escrito na tua palavra, e o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. O Senhor sempre cumpre a tua palavra.